Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ricardo Viana, sou professor de matemática. Nós vamos estar trabalhando aí a primeira semana do PET 1, das suas atividades. E aí, se você puder dar uma olhadinha aí, eu fiz um recorte no nosso material. Então vamos ver o que nós vamos estudar aí. Primeira unidade temática são os números. Vamos estudar a parte de múltiplos e divisores de número natural. Vamos estudar um pouquinho de números primos e números compostos, certo? Então eu vou estar fazendo aí essa primeira explicação com vocês. Caro estudante, nessa semana você vai classificar os números naturais em primos ou compostos. Então, primeira coisa que nós vamos ver, o que será que são números primos e o que será que são números compostos? Identificar e extrair os múltiplos e divisores. Então, outra palavrinha aí que a gente precisa estudar, múltiplos e divisores de um número natural. Vamos falar também um pouquinho do que é esse número natural. E estabelecer os critérios de divisibilidade de alguns números. Então, critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Então, são todos os assuntos que nós vamos estar estudando aí ao longo das nossas videoaulas. Primeira coisa que nós temos que ver é os números naturais. O que são esses números naturais? São aqueles utilizados basicamente na contagem de elementos. Começando, vou ajustar aqui um pouquinho, começando pelo zero. Veja a sequência desses números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reticências. Essa reticências aqui dá a ideia de continuidade. Pensando nesta sequência, qual é o último número dos números naturais? 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão? Se você respondeu que não existe, você acertou. Eles são infinitos. Então, os números naturais são infinitos. Nossa primeira anotação vai ser como que nós vamos escrever esse conjunto de números. Nós vamos escrever o conjunto dos números naturais como sendo o seguinte, ó. Nós vamos representá-lo pela letra N com uma barrinha dobrada aqui, ó, nessa perna aqui, certo? Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto nós vamos representar por igual entre chaves, e nós temos que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que nós temos? Essa reticências dá a ideia de continuidade, que é essa reticências aqui. A gente interrompeu aqui no 3, poderia ter interrompido no 6 de novo, ou no 10, ou em qualquer valor. Então, quando você usa essa simbologia aqui, ó, do conjunto dos números naturais, vou fazer o símbolo maior aqui para você ver como é que essa perninha é dobrada. Ali não ficou muito bom, não. Então, o conjunto dos números naturais é o seguinte, ó, é um N, fez o N, certo? Aí essa perninha aqui, ó, é dobrada assim, ó, tá? É só essa perninha. Ali ficou muito próximo, ficou parecendo que é no meio. Mas é assim, esse é o símbolo do conjunto dos números naturais. E eles são infinitos. Agora, a gente vai falar o que são números primos. O que são números primos? Vamos entender essa definição de números primos. São números naturais que somente podem ser divididos por um ou ele mesmo, com exceção do 1. O que significa isso? É uma divisão exata. Então, vamos pensar nos números aqui, ó. Ele vai pensar em alguns números. Será que o número 2 é primo? Será que o número 2 é primo? O 2, ele é divisível por 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 para 2, nada, resto 0. Ou seja, divisão exata. O 2, ele também é dividido por ele mesmo. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada.
também dá uma divisão exata. Então, o número 2, ele foi dividido por 1 e por ele mesmo. Então, o número 2 é primo. Primeiro número primo que nós temos aí. Será que o número 3 é primo? Vamos lembrar. Então, aqui nós estávamos investigando se o número 2 era primo. Vamos fazer as continhas aqui. Ó. Será que o número 3 é primo? Se o número 3 for primo, ele só pode ser divisível, ou seja, ter uma divisão exata, por 1 e por ele mesmo. Então, vamos lá. 3 dividido por 1 vai dar 3, e aqui vai dar resto 0, divide. O 1 é o divisor universal, né? Nós temos aí que o 1 é o nosso divisor universal dos números. O 3 não divide por 2, certo? Porque aí não vai dar uma divisão exata. Mas o 3 divide por 3, que é ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Divisão exata. Então, também, nós temos que o 3 é primo. Será que o 4 é primo? Será que o 4 é primo? Vamos ver. Vamos apagar esse espaço aqui do símbolo aqui, ó, que eu vou usar esse espacinho. Será que o número 4, vou usar aqui, ó. Será que o número 4 é primo? Vamos lá. A gente já sabe que 1 é divisor universal, mas vamos fazer as continhas porque a gente está aprendendo. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Para 4, 0, divisão exata. Beleza. O 4, ele também divide por 2, não divide? Divide. Vamos ver o que acontece. 2 vezes 2, 4. Resto 0. O 4 não divide por 3, porque não dá uma divisão exata. O 4 divide por 4. Aqui vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Também deu resto 0. Poxa vida, então o 4, ele dividiu por 1. Beleza. Ele dividiu por ele mesmo, mas ele dividiu por 2. Então, o 4 não é um número primo. O que são números primos? São números naturais que somente podem ser divididos. Somente podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. O 2 é dividido por 1 e por ele mesmo, e somente. O 3 é dividido por 1 e por ele mesmo, e somente. O 4 é dividido por 1, por ele mesmo e por 2. Furou a definição. Então, o 4 não é número primo. Será que o 5 é número primo? Vamos fazer as continhas aqui embaixo. Será que o 5 é número primo? 5 dividido por 1, a gente já sabe que 1 é divisor universal. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. O 5 divide por 2? Não dá divisão exata. O 5 divide por 3? Não dá divisão exata. O 5 divide por 4? Também não dá divisão exata. O 5 divide por 5. Ó, 1 vezes 5 dá 5. Para 5, nada. Então, o número 5 é primo. Número 5 é primo. Alguns desses números, 2, 3, 5, já os números compostos. Então, nós temos uma infinitude de números primos. Para a gente saber se um número é primo, basta ver se ele é divisível por 1 e por ele mesmo, e somente. Não pode ter mais nenhum, não. Lembrando que ser divisível significa uma divisão exata. Divisão exata é aquela que tem resto 0. Ok? Divisão exata. Números compostos são os números que não são primos. Ou seja, aqueles que podem ser divididos por, no mínimo, 3 números diferentes. Então, o número 4, o que ele é? Ele é um número composto. Ele não é primo.
Por exemplo, o 6 pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, o número 6 é um número o quê? Composto. É um exemplo de número composto. Assim como o conjunto dos números naturais são infinitos, aqui dentro nós temos infinitos números compostos e nós temos infinitos números primos. Por curiosidade, o primeiro número primo é o 2. Ok? O primeiro número primo é o 2. Vamos continuar. Os múltiplos de um número são todos os números resultantes da multiplicação do próprio número com os números naturais, a começar do zero. Então, aqui, ó, ele vai falar dos divisores depois. Aqui ele vai falar dos múltiplos. Vamos estudar primeiro os múltiplos de 10. Então, como é que a gente consegue os múltiplos de 10? Vamos usar também uma simbologia mais correta. Os múltiplos de 10 vai ser M10, M de múltiplo, ok? Os múltiplos de 10 vão são números resultantes da multiplicação do próprio número com os números naturais. Então, ó, eu vou pegar o próprio número e vou multiplicar pela sequência de números naturais. Qual que é o primeiro número natural? 0. Então, 0 vezes 10, 0 vezes, aí agora o próximo número natural é 1, 1 vezes 10, depois 2 vezes 10, depois 3 vezes 10, e assim sucessivamente. Reticências da ideia de continuidade. Se você ainda não incorporou isso na sua linguagem matemática, o pontinho é a nossa multiplicação. Ok? Vamos evitar de ficar fazendo x para indicar multiplicação, porque agora nós vamos usar a letra x muito em nossos enunciados. Tá bom? E aí você pode confundir a letra com a operação. Então, a partir de agora, as multiplicações nós vamos usar um ponto. Beleza? Muito bem. Comentário à parte. Então, como que a gente consegue o resultado, então, dos múltiplos de 10? É só fazer essas continhas. 0 vezes 10 dá 0. 1 vezes 10? 10. 2 vezes 10? 20. 3 vezes 10? 30. Aqui na reticências não está aparecendo, mas é 4 vezes 10, que dá 40. Depois nós vamos ter o quê? 50. E assim sucessivamente. Olha a listinha aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ou seja, os múltiplos de 10, basta você ir andando de 10 em 10, a começar sempre pelo 0. Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, vamos fazer, por exemplo, os múltiplos de 2? Vamos fazer os múltiplos de 2. Então, vai ser 0 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. Então, 0 vezes 2, a gente sabe que vai ser 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Depois vai ser o 8. E assim sucessivamente. Olha lá os múltiplos de 2, andando de 2 em 2, a começar pelo 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e por aí vai. Então, o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. Beleza? Vamos ver os divisores. E os divisores? Fácil de ver também, né? Já os divisores de um número são todos os números que dividem este número com o resto zero. Então, vamos lá. Vamos aproveitar o nosso espaço aqui, ó.
Nós estudamos os múltiplos de 10, agora nós vamos estudar os divisores de 10. Já os divisores de um número são todos os números que dividem este número com o resto zero, ou seja, com uma divisão exata. Resto zero significa divisão exata. Então, divisores, múltiplos. Múltiplos a gente usou M, divisores a gente vai usar o quê? Letra D. Então, eu quero fazer uma investigação dos divisores de 10. Quais seriam os divisores de 10? São números que dividem o 10 fazendo uma divisão exata, certo? Nós já vimos que o 1 é o divisor universal. Então, a gente sabe que 10 dividido por 1 dá uma divisão exata. Por quê? É só você colocar 10 aqui. 10 vezes 1, 10. 10 menos 10, 0. É aquela conta que a gente estava fazendo lá em cima, só que a gente não estava colocando o valor, que eu coloquei só para ilustrar. Ok? Beleza. Então, qual é a lista de divisores de 10? Divisores de 10 são todos os números que dividem o 10 numa divisão exata. Então, o primeiro número que aparece é o 1, porque é divisor universal. Ora, assim como 1 é o primeiro número a aparecer na lista de divisores, o 0 é o primeiro número a aparecer na lista de múltiplos. Beleza? Fica essa dica aí. Vamos ver. Será que 2 é divisor de 10? Se der uma divisão exata, dá. 10 dividido por 2. Que número que eu coloco aqui que multiplicado por 2 dá 10? 5. 5 vezes 2? 10. 10 menos 10? 0. Então, 5 também é. 2 também é. O 2 dividiu, deu uma divisão exata, também é. 1 dividiu, deu uma divisão exata, também é. Será que o 3 é? 3 vezes 3, 9. Não dá, vai sobrar, vai dar um resto. Lembra que tem que ser resto zero. Será que 4 vai dar? Não. 4 vezes 2, 8. Também vai dar resto 2. 5, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. E 10 menos 10 também dá 0. Então, 1 é divisor, porque é divisor universal de todo mundo. Divide todo mundo. O 2 é divisor do 10. Então, entra na lista. O 5 também. Qual que é o próximo candidato? Ele mesmo. Né? Se você ver o 6, 6 vezes 1 vai dar 6. Vai ficar faltando, vai dar resto lá. 7 também, 8 também, 9 também. Então, 10 dividido por 10 vai dar 1 aqui, que vai dar 10 aqui. E 10 menos 10 também dá 0. Então, o 10 também é divisor dele. Perceba que a lista de divisores é uma lista finita, porque você termina no próprio número, dividindo ele. Então, quantos divisores positivos o 10 tem? Porque a gente poderia trabalhar com negativos também, mas esse é assunto para uma aula bem mais para frente. Nós temos 4 divisores, o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o número de divisores de 10 são 4. Quais são eles? 1, 2, 5, 10. Qual que é o número de múltiplos de 10? Infinitos. Infinitos. Essa lista aqui ela vai infinitamente. Me fala alguns. O 0 é múltiplo, o 10, o 20, o 30, o 100, certo? O 110, o 120, porque eu consigo escrever como 10 vezes um número. Beleza? Por exemplo, o 100 é 10 vezes 10, o 110 é 11 vezes 10. Beleza? E por aí vai. Então, nós vimos o que é múltiplo, o que é divisor. Exemplo para o número 10. Beleza? Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. É uma aula que a gente está explicando primeiramente o texto, que está no nosso material, que nós vamos usar algumas coisas. E na hora dos exercícios vão ter novas explicações. Não vai ser só o exercício resolvido. Eu vou estar explicando, comentando, passando matéria dentro dos exercícios, certo? A apostila
que vocês estão recebendo, ela é um material para começar a estudar. Precisa desse apoio aí dos professores. Beleza? O que eu preciso que você faça? Assistir esse vídeo, eu preciso que você coloque lá nos comentários o seu nome completo, para registrar que você assistiu essa videoaula. Ok? E aí a gente pode ir fazendo as nossas anotações aqui e ir pontuando. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.